O Arena quer saber, essa convocação é uma questão de urgência ou um abuso? Para debater essa questão, convidamos os deputados Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e o deputado Paulo Pimenta, do PT. Aos dois, muito boa noite, obrigado pela presença. Peço até desculpa um pouco pelo atraso por causa do nosso Breaking News de hoje, mas a gente segue com o debate. Vou começar com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, convocar o irmão do presidente Lula para a CPMI é uma urgência ou pode ser visto como um abuso? Muito boa noite. Boa noite, prezados amigos e amigas. Isso é um misto de demagogia com mau caratismo, né? O irmão do presidente Lula não é investigado, não consta em nenhum inquérito, nunca foi citado em nenhuma investigação, nunca exerceu funções administrativas ou financeiras no sindicato. Passou a compor a diretoria em 2024, quando as irregularidades que estão sendo investigadas ocorreram principalmente em 2019, 2020, 2021, 2022. Uma pessoa de mais de 80 anos, que vive uma vida franciscana, que não tem posses, que não tem riqueza. É uma pessoa extremamente humilde, respeitada e mais honesta do que qualquer um desses integrantes da CPI que fazem parte da oposição. É uma tentativa de atingir o presidente Lula, é uma tentativa sem limite, como fizeram ontem, né? Impedindo que o Brasil pudesse avançar na cobrança de impostos das bets, dos bancos e dos bilionários. É uma oposição atordoada que tenta, de todas as maneiras, atingir o presidente Lula. Na medida que vê a sua principal liderança na cadeia, tenta, de todas as formas, encontrar uma maneira de atingir a credibilidade e o respeito que o presidente Lula tem em todo o país. E isso não tem nenhuma possibilidade de prosperar, né? Até porque tem uma regra. Nós não vamos chamar as pessoas aleatoriamente, pessoas que não constam nos inquéritos, que não estão sendo investigadas, que não pesam nenhuma suspeita sobre ela. Está fora de qualquer critério que foi estabelecido até agora por nós, e eu não acredito que essa demagogia tenha alguma possibilidade de prosperar. Ok, deputado Marcel Van Hatten, convocar o irmão do presidente Lula para a CPMI é uma urgência ou pode ser visto como abuso? Boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Pimenta, boa noite a todos que nos acompanham. Você viu, Leandro, todos que nos assistem, como o deputado Paulo Pimenta, ele não quer tratar tanto do assunto da CPI, desvia até para a votação de ontem, mas como ele falou da votação de ontem, eu votei com orgulho contra mais aumento de impostos no Brasil. E, aliás, quem estava justamente tratando do relatório na medida provisória era um deputado do PT. Eu não sei porque estão reclamando tanto do relatório, que era de um deputado do próprio PT. E nós, obviamente, acabamos votando contra essa aprovação ontem que estava sendo proposta, porque a gente não quer mais imposto. Agora, vamos passar para o que interessa, que é da CPI do INSS. Por isso nós estamos aqui. O Frei Chico, ele de fato não é presidente de sindicato, mas nós tínhamos estabelecido como condição, como critério, trazer todos os presidentes dessas entidades que estão sob investigação. E o Sindinap, que tem na sua diretoria o Frei Chico, é uma dessas entidades investigadas. Aliás, mais do que investigada, ela também vinha sendo protegida pela cúpula da CGU, pelo ministro Vinícius Carvalho, que não mandou investigar, não mandou suspender o ACT, quando o INSS não fez sua parte ainda no ano passado. Agora, tem algo mais grave em relação a isso, porque o primeiro argumento seria o seguinte: o presidente do Sindinap, que foi hoje lá na Câmara, no Senado da República, Milton Carvalho, ele não abriu o bico, ele ficou calado. Ele exerceu o direito que o habeas corpus lhe deu, mas a gente precisa obter informações. Então, quem é o vice-presidente, quem é membro da diretoria, quem participe pode falar, já que o Milton Carvalho não quer? O irmão do Lula, Frei Chico, ou Frei Chico, que vem a ser também irmão do Lula, mas tem que responder pelos seus atos. O que é grave é que a CGU, isso aqui é uma matéria que saiu há pouco na imprensa, eu estou com o documento oficial da CGU também, a Controladoria Geral da União identificou que o Sindinap apresentou uma declaração falsa ao governo federal em 2023, ou seja, durante o governo Lula, antes de renovado o seu ACT, declaração falsa ao negar que um de seus dirigentes, José Ferreira da Silva, o próprio Frei Chico, portanto, uma declaração falsa dizendo que ele não seria parente de nenhum membro do poder público com quem o Sindinap estava assinando a ACT.
Isso é gravíssimo, Leandro. Eles fraudaram uma informação, não entregaram para o governo federal a informação, e a própria CGU está dizendo, olha só, na verdade o Frei Chico, ele é irmão do Lula, logo ele não poderia nem estar numa entidade que assina uma CP. Por todos esses motivos, sim, acho importante que nós convoquemos ele e na semana que vem esse requerimento será pautado. Senhores, somente para a gente equilibrar o tempo, para deixar mais ou menos 2 minutos para cada um para a resposta, pode ser? Eu vou chamar agora a nossa analista Juliana Lopes, que participa também do debate. Juliana? Muito obrigada pela presença, deputados. Vou começar pelo deputado Van Hatten, exatamente sobre a operação da Polícia Federal. A gente tem uma investigação da Polícia Federal, trabalho sendo feito também pela CPMI. O senhor acredita que até aqui a CPMI realmente conseguiu avançar nessa investigação sobre esse esquema de fraudes no INSS? Sem dúvida, comigo primeiro agora, né? Sem dúvida nenhuma, nós estamos avançando e avançando bastante, principalmente com as quebras de sigilos, apesar de nas oitivas também termos conseguido várias informações. Nós já tivemos 15 reuniões com oitivas, algumas das quais com depoentes que não falaram, exerceram o direito de silêncio, mas outras que responderam às perguntas feitas pelos deputados e pelo relator. Mas em todas elas, nós tivemos a participação efetiva de um relator muito sério, Alfredo Gaspar, e também com as informações que nos chegaram. Então, a CPMI tem feito um trabalho valoroso, deputados e senadores estão dedicados a descobrir o que aconteceu e chegar nos verdadeiros culpados. O único problema que a gente está vendo é que, em alguns casos, há uma blindagem do governo. Em alguns casos, a gente tenta trazer pessoas, por exemplo, hoje, Paulo Boldes, tentamos quebrar o seu sigilo, ele é um assessor do Senado da República, foi chefe de gabinete de Davi Alcolumbre, recebeu 3 milhões de reais na sua conta de uma empresa que recebeu dinheiro do Careca. Infelizmente, os membros do governo, do PT, blindaram essa convocação e também a quebra de sigilo e nós não pudemos aprová-lo. Na semana passada, nós tentamos também o senhor Gaspar trazer, que é um ex-assessor do senador Weverton, cujo carro teria sido vendido a mando do próprio Weverton e um carro que, segundo a Polícia Federal, um carro de luxo, seria também um carro fruto do roubo dos aposentados do INSS. Então, nós estamos vendo que há uma tentativa de blindar certos convidados e certas empresas, como a Orleans, que é uma empresa de turismo da cidade de São Bernardo do Campo, cidade do Lula, e que, sendo uma empresa de turismo, nos choca que tenha também carros de luxo, tem uma série de transações feitas com essas empresas de fachada, essas entidades, e, lamentavelmente, a gente vê que o governo Lula tem feito um esforço para blindar alguns dos depoentes e alguns dos pedidos de sigilo, né? E, lamentavelmente, nesses casos a gente tem perdido. Mas a gente vai continuar trabalhando para investigar tudo. Essa é a nossa defesa, mesmo que o deputado Paulo Pimenta esteja votando no sentido de blindar esses personagens. Deputado Paulo Pimenta, ao mesmo tempo para o senhor, devolvo aí a provocação, a blindagem, e a CPMI já conseguiu avançar em algum ponto? Bom, sobre blindagem, o deputado Marcel é especialista, né? Não nós. O governo quer investigar. Agora, o governo não vai fazer papel de bobo aqui. Estão apresentando tanto requerimento de questões que não diz respeito à investigação, que só falta eles apresentarem o requerimento para a CPI investigar quem é que matou a Odete Roitman, porque tudo que eles podem, eles tentam fazer para fugir do foco. Qual é o objetivo da CPMI, gente? É investigar os crimes que aconteceram contra os aposentados e aposentadas dentro do INSS. Nós só rejeitamos requerimentos que não dizem respeito a esse assunto. O que nós temos que descobrir? Quem foram os responsáveis durante o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, que colocaram os funcionários corruptos em funções de comando dentro do INSS? Quem são os operadores deste esquema de entidades fantasmas que ganharam autorização para descontar de forma ilegal dinheiro dos aposentados e das aposentadas? E quem são esses integrantes de uma geração de jovens que nunca trabalharam e que hoje vários deles foram visitados pela Polícia Federal, que nunca plantaram um pé de milho, nunca foram comerciantes, empresários, industriais, nunca fizeram nada, que ficaram bilionários?
Todos eles têm iates, aviões, helicópteros, Ferraris, Lamborghinis. E essa gente? De onde é que surgiu essa gente que nunca trabalhou no Brasil e virou, né, uma geração, todos eles muito jovens, na casa de 30 anos, presidindo associações de aposentados e que enriqueceram durante o governo Bolsonaro? Esse é o objetivo da CPI. E nós vamos fugir desse foco. Nós vamos levar essa investigação até as últimas consequências, porque nós sabemos que o esquema criminoso surgiu dentro do governo Bolsonaro e essa quadrilha foi desbaratada dentro do governo do presidente Lula e o dinheiro roubado dos aposentados está sendo devolvido para os aposentados a partir de uma decisão do presidente Lula. Então nós não temos nada a esconder. O que nós não vamos é permitir a aprovação de requerimentos que tem por objetivo desviar o foco da investigação. Leandro Magalhães. Ok. Deputado Paulo Pimenta, cada um agora terá 1 minuto para poder responder. Vou fazer uma outra pergunta. A decisão do ministro Flávio Dino em autorizar o silêncio ao presidente do sindicato hoje na CPMI pode ser vista como cautela para evitar o uso político de um depoente ou é uma blindagem ao governo, ao presidente Lula? Os ministros do STF têm concedido habeas corpus. O Fux, o André Mendonça, o Flávio Dino, sem exceção, né? Seria uma leviandade minha insinuar que algum ministro do STF estaria concedendo habeas corpus com o objetivo de blindar alguém. Seria até desrespeitoso com relação ao Supremo Tribunal Federal, porque eu não acredito que nenhum ministro se porte dessa maneira. É uma interpretação da Constituição, Estado Democrático de Direito, que não cabe a nós aqui ofender, agredir ou levantar suspeição sobre a conduta dos ministros do STF por conta da concessão do habeas corpus. Como eu já disse, gente, nosso objetivo aqui é descobrir quem é que roubou os aposentados e aposentadas, e a gente vai fazer isso. Vai levar essa investigação até as últimas consequências e eu tenho certeza que nós vamos provar, né, que foi durante o governo Bolsonaro que essa quadrilha tomou de assalto o Estado brasileiro. Vamos rastrear o dinheiro e vamos chegar com certeza, né, aonde que foi parar esse dinheiro, e com certeza não é gente ligada ao PT, não é gente ligada à esquerda que enriqueceu durante todos esses anos roubando dinheiro dos aposentados e das aposentadas. Deputado Marcel Van Hatten, a mesma pergunta, a decisão do ministro Flávio Dino em autorizar o silêncio ao presidente do sindicato hoje na CPMI pode ser vista como cautela para evitar o uso político de um depoente ou é uma blindagem ao governo, ao presidente Lula? Olha, justamente pelo fato de você estar fazendo essa pergunta, Leandro, é que o ministro Flávio Dino deveria se declarar impedido. Ele foi ministro do governo Lula. O governo Lula está sob escrutínio agora, em virtude desse escândalo do INSS, que só foi possível porque, aí que é importante lembrar, porque os funcionários do INSS que foram citados na operação da Polícia Federal e foram afastados dos seus postos, os líderes da roubalheira, foram indicados por Lupe, que foi ministro do Lula, ministro da Previdência. Aliás, foi protegido pelo governo Lula, e até hoje o Lula ele se encontra com o Lupe. Ainda poucos dias atrás, eles almoçaram juntos para tratar de assuntos, não se sabe exatamente quais, mas com a presença do próprio senador Weverton, que é um dos maiores suspeitos pelas relações que estão sendo descobertas pela CPMI, de estar junto nessa trama em virtude de assessores seus que, inclusive, não puderam ser convocados por causa da blindagem do governo Lula. Agora, Leandro, é importante a gente dizer que essa situação do STF em relação aos convocados precisa realmente melhorar. A CPMI, e aí vale para todas as CPMIs, espero que o deputado Paulo Pimenta esteja de acordo comigo, não só para essa, mas para qualquer uma, e são hoje as CPMIs muito desvalorizadas pelo Supremo. Elas são instrumentos de investigação, assim como é a Polícia Federal. E essa história da pessoa chegar lá, o depoente não poder falar, é muito ruim para o parlamento, é ruim para o próprio Congresso Nacional. Ok. Senhores, nosso tempo acabou. Quero agradecer mais uma vez a presença e a disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN. Muito obrigado, deputado Paulo Pimenta. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, viu? Um abraço em cada um e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Até a próxima.